Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. O tema de hoje é uma forma de ensino. Uma forma de ensino. E vamos usar o texto, segunda carta a Timóteo 4, verso 13. Vamos ler bem este verso, porque daí depende tudo que vamos falar. Porque essa forma é um mistério. E esta forma te coloca na letra ou em vida. Ou te leva ao velho pacto, se mudas a forma, ou te leva ao novo pacto, ou te mata ou te dá vida, se mudar a forma. Por isso é que diz, retém. De fato, não reter esta forma, o próximo verso diz, todos os da Ásia me abandonaram, porque fizeram uma pequena mudança na forma. A forma. Então Paulo diz, retém a forma das sãs palavras. Diz, as sãs palavras quer dizer que há palavras que não são sãs. Há palavras que enfermam. Por exemplo, uma vez Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Isso é são, ou era são até antes da cruz, mas ao ser destruído na cruz, se você segue expulsando o demônio, já não é são. E todos os ministérios expulsam demônios, exorcitam. Já vimos até filmes sobre isso, não? O exorcismo. Isso não é são, porque isso confunde a mente. Então, tem que reter, tem que saber reter as sãs palavras. Agora, voltemos ao telão, por favor. Diz, retém a forma das sãs palavras que de mim, tem que saber de quem é, de Paulo. Ele disse, ele não disse de nós, porque havia somente um que tinha esta forma. Ele não disse dos demais apóstolos. Bom, não pôde nem utilizar seus próprios discípulos, nem a Timóteo, porque isso era exclusivo, porque essa forma só é revelada a uma só pessoa. Não pode se dar a duas pessoas, porque então seriam duas formas. É uma trombeta, não pode haver duas trombetas, porque senão muda a mensagem. Então diz que de mim ouviste. A fé vem pelo quê? Não pelo ler, tem que ouvir. Lendo você não chega à forma, é ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Por isso é que por 2000 anos as pessoas liam aquilo que eu explico, mas não podiam entender. Por quê? Isso tem que ser ouvido e não lido. Você lê para verificar se aquilo que você ouviu está correto. Mas a fé não vem pelo ler, é pelo ouvir. Então diz, na fé e amor que é em Cristo Jesus. Agora, essa forma é um mistério. Por exemplo, se buscarmos rapidinho a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 e 7, diz assim, no entanto, pode olhar para o telão aqueles que não tiverem Bíblia. Sem dúvida falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século. Essa sabedoria é a fórmula. Nem dos príncipes deste século que perecem. Verso 7. Mas falamos sabedoria de Deus em quê? Ou seja, a forma de ensino é um mistério, a sabedoria oculta.
esta forma estava oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Quer dizer que esta fórmula retém a fórmula. É bem importante, porque, veja, esta forma é uma doutrina. Romanos 6,17, veja o que diz Romanos 6,17. Vamos ler para que confirmes, porque o que estás ouvindo, porque a fé é pelo ouvir. Então, eu primeiro te falo e logo te mostro biblicamente, para mostrar que aquilo que estamos falando tem veracidade. Diz, mas graças a Deus que ainda que eres escravos do pecado, haveis obedecido de coração àquela o quê? Diga, forma. Retém a forma. Diga, retenho a forma. Aquela forma de doutrina a qual fostes entregues a uma forma que Deus deu a Paulo para entregar ao crente. E uma vez entregue a esta forma conduz a vida deste crente. Mas se mudar a forma, imediatamente, Deus já não garante resultados. Há uma forma. Então, Paulo também chamou, sigamos uma mesma regra. Filipenses, por favor, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16 diz assim: mas naquilo a que chegamos, sigamos uma mesma o quê? Uma mesma forma, é uma regra que tem que ser seguida. Sintamos uma mesma coisa, porque esta forma te faz sentir o mesmo. Por que te faz sentir o mesmo? Porque essa forma é a que ativa a mente de Cristo em ti. E se a mente de Cristo já não é a tua, e uma mente tem que estar pensando mesmo, porque é uma mente. Minha mente não pode estar pensando duas coisas agora mesmo. Então essa forma ativa a mente de Cristo em ti e te faz sentir uma mesma coisa a todos. Por isso é que nós falamos a mesma coisa a nível mundial. Porque ao reter a forma ativa a mente de Cristo em ti, e quando tu falas com alguém, sentes o mesmo que eu sinto. Porque uma mente não pode sentir duas coisas. Por isso é que Paulo disse: agora servimos a Deus com a mente. Com que mente? Com a mente de Cristo ativada em ti. E não há problema, Deus te domina, te conduz. Não importa a distância. A forma. Então, diz uma mesma regra. O velho pacto falava sobre isso, mas em outro idioma. Por exemplo, Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento. Encontre Zacarias antes de Mateus, vais encontrar Malaquias, e antes de Malaquias está Zacarias. Veja o que diz Zacarias, capítulo 4, verso 10. Diz: porque os que menosprezaram o dia das pequenas coisas se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel. Esses 7 são os olhos do Senhor que andam por toda a terra. O prumo é aquilo que o engenheiro usa para, por exemplo, essas pessoas que gostam de forrar a parede. Por exemplo, este mapa que está aqui tem diferentes divisões, e para ficar certinho, agora não, agora é laser. O prumo chegou com laser, mas naquele tempo não havia raio laser. Então, um prumo é um cordãozinho com um pêndulo, e você deixa ele parar e chega um momento que ele mostra a reta, não? Então você põe o papel, segue isso aí e fica bem retinho. Um prumo, uma regra, uma forma. O profeta já vinha falando que nas mãos de Zorobabel viria um prumo. E aí mesmo te diz que é graça sobre graça. Aí mesmo, está falando do pacto já. Agora, para que uma igreja esteja sã doutrinalmente, tem que entender este prumo. Tem que entender esta regra. Uma das coisas que te garante que tu estás em uma boa igreja é
se ali se usa a mesma forma, a mesma regra ou o mesmo prumo. Por que razão? Nós estamos bem relaxados no púlpito e estamos relaxados diante da situação que estamos vivendo a nível mundial, porque sabemos em quem temos crido. Ou seja, nós somos atrevidos das coisas que nós falamos. Nós estamos antecipando a destruição de todas as igrejas do mundo. Estamos dizendo que a única igreja cristã é esta aqui. Ó, ouça isso, hein? Perdoe-me, se as demais igrejas não têm a forma, a regra e o prumo, então não são igrejas. É como uma vez mandei fazer um portão na minha casa, e então o homem teve que medir uma madeira e então fez assim, olha. E eu disse, peraí, você não tem um nível? E ele disse, não, mais ou menos. Eu, mais ou menos não, isso vai ficar torto. A minha garantia é se você tiver um prumo, nível, né? Que o nível vai te dizer aí. Não pode fazer um edifício assim de olho. Aqueles que conhecem carpintaria sabem o que eu estou falando, né? Hello, você não confia em ninguém que faça isso. Imagina, o edifício pode ficar como uma torre de... Então, a razão pela qual eu posso aceitar o que dizem de mim é porque há um prumo, há uma forma, há uma regra que garante para me dar, imagine, segurança naquilo que está sendo dito. E nós vamos ganhar. E nós, olha, a verdade é que ganhamos tudo. Não é fácil, mas ganhamos. Nós nunca perdemos uma batalha, nunca. E agora muito menos. Diz, todo este prumo, esta regra, esta forma, vai te conduzir a 1 aos Coríntios 1:10. Primeira carta aos Coríntios, depois de Romanos, capítulo 1, verso 10. Se você seguir a regra de Paulo, a forma de Paulo, o prumo, vai te conduzir a isto aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o quê? Por quê? Porque é uma mesma mente, a mente de Cristo. Como a mente de Cristo pode pregar ali na esquina no domingo uma coisa e aqui outra coisa? Se há um pastor e uma igreja, se é um só pastor, um pastor não pode estar pregando uma coisa aqui, lá na esquina outra coisa, e lá, e pelo mundo, nos domingos, se pregam 12.000 temas numa mesma nação. E é uma mente, imagine uma mente falando 12.000 temas ao mesmo tempo. Que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, senão que sejais perfeitamente unidos em quê? Qual mente é esta? A mente de Cristo. E em um mesmo parecer. Olha, para conseguir isso entre milhares de pessoas, difícil. Sabe o que é um mesmo parecer entre milhares de pessoas? Se reúne 100 pessoas aqui, pede uma opinião, e são 100 opiniões diferentes. Reúne um grupo lá, o dali. Olha, o que você pensa disso? Bom, eu penso assim, aquele pensa assim. Por quê? Porque são muitas mentes. Mas, se nós dizemos, como Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então, aquele que diz, porque os evangélicos, os católicos, diz que tem a mente de Cristo, mas não tem o mesmo parecer. Agora nós dizemos, nós temos a mente de Cristo, e em 30 nações falamos o mesmo parecer, uma mesma coisa. Então quem a tem? Hello? Não pare mais. Tem que ser assim. Veja o que diz, aí mesmo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Olha, esse estudo está bom para a telegrácia. É melhor que me escutem, porque eu vou dizer, porque eu não terminei.
E isso é um estudo quentinho, porque a aplicação vem. Estamos falando da comida, agora vem o exercício desta comida. Diz o verso 17: Por isto mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos recordará não o de Timóteo. Diz o meu proceder em Cristo, da maneira que ele ensina. Não, é que eu ensino, da maneira que eu ensino. Em quantas partes? Em todas as partes. E onde mais? Em todas as igrejas. O sistema não pode com isto, porque o sistema diz: como é que é o dele e eu, e o meu talento? E minha forma espetacular de ensinar? Mas aqui tem que ser um mistério, uma forma, uma mente. E Paulo a teve e desapareceu por 2000 anos, então foi dada a mim. Então há uma só forma. Olha, nós estamos falando disto. Olha, não riam aqueles que sabem disso. Eu tenho um lago na parte dos fundos que eu jogo pão todos os dias. E como eu jogo pão? Durante meses eu venho jogando pão todos os dias. Então, eles são encantados com pão. Chegam milhares, parecem piranhas encantadas com pão. Então, quando eu estou alimentando esses peixes, olha, eu não estaria... Não é comer, não. Peraí. Ouça isto. O que eu pensei foi comprar um aquário bem grande e levar, já que eu estou dando comida a eles, eu vou levá-los para a minha casa e aí com maior facilidade eles terão comida. E comprei agora um prêmio, fui no mercado e comprei outro tipo de comida. Agora já não é pão, agora já é um upgrade aí. Então o que acontece? É que eu comprei um aquário grande assim, enchi de água, os tirei da água do lago e os coloquei na minha água. Mas a temperatura era diferente. Quando eu colocava ali, eles morriam. E eu dizia: tem que haver algo errado aqui. Aquilo lá é água, isso aqui é água. Mas há uma forma aqui que não. Até que li um livro porque tem gente que conhece e o conhecimento sempre ajuda. Você tem que pegar os peixes com a água do lago em uma bolsa plástica e então levar ao aquário na água do lago e deixar aí como que 15 minutos enquanto a temperatura se ajusta e logo o solta. Eu aprendi isso e agora tenho aí como uns 12 peixinhos aí, de todos os tamanhos. Porque eu estava lidando com outra forma e a forma os matava. Biblicamente, Deus tem uma forma. E se tu não descobres esta forma, não vai funcionar. O que é vida se converte em morte. A forma é bem importante. Bom, um familiar teu, você tem familiares que você já está... você está pegando familiares. É que esta forma não pode ser mudada. Porque este é o elo perdido que se encontrou. Esse é o link. Este é o que nos prende. Porque esta é a mente de Cristo. Foi isso que aconteceu ao querubim perfeito chamado Lúcifer, Satanás, que ele ia naturalmente ali. Havia outro propósito que nesse momento não quero entrar, mas ele mudou a forma e se converteu em diabo. É bem sério isto. E mais, olha, no Velho Testamento há uma história, a Arca do Pacto só podia ser tocada por um sacerdote designado, que podia movê-la, levá-la. Mas havia um sacerdote que tinha uns filhos maravilhosos, mais lindos que os teus. Olha, que você quer muito a teus filhos, ai de quem tocar em teus filhos, não? E esse sacerdote, ele era uma loucura com esses filhos. Saíam a pescar, uma doçura.
Mas eles sabiam, porque papai já havia dito a eles: olha, esta arca aí é um mistério, é uma forma. Se um dia você tocar nisso aí, você vai morrer, hein? Verdade, papai? E parece que papai pegou um cordeirinho. Olha o que vai acontecer com o cordeiro. Põe algo debaixo da arca que o cordeiro vai. E o cordeiro se acercou e tocou. Psh, ficou carbonizado. Ah, se dá conta? Que aí um passarinho passa e toca e morre. Porque era a arca do testemunho. Bom, os filisteus eram tão enamorados por esta arca, porque ela trazia prosperidade. Esta arca abria, tirava a praga. Era um fenômeno, esse quadradinho feito de ouro, de madeira. O problema é que havia uma forma de tratar com ela, e não se podia tocar, a menos que tivesse autorizado pelo sacerdote. E o que acontece? Que um dia, como sempre, estava bem acomodadinho, algo assim que está numa mesinha, como você vê, um televisor que vai cair, você segura? Pois parece que a caixa estava caindo e os filhos se esqueceram que não podiam tocá-la. E foram carbonizados esses filhos. Porque esta arca era suficientemente poderosa e se ia cair é porque tinha que cair. Então, o que os filhos tinham que fazer? Papai, a arca caiu. Pega tu, porque eu não vou tocar nisso aí. Você sabe que esse ministério é assim? Por isso, olha, agora mesmo, através de telegrácia e internet, sabe quanta gente estão me escutando? Pastores de montão. Sabe o que eles fazem? Cometem um erro gravíssimo. Eles dizem: olha, que bom ensino esse aí. Então, sabe, eles pegam, ao invés de colocar uma forma de ensino, eles mudam o título. Esses são ladrões de púlpito. Então eles vêm e pegam, eles me escutam: olha, agora tem um aí falando igualzinho a nós. E foi naturalmente. Tem uma forma, tem uma mandinga em cima que não sabia, porque não guardava a unidade naquilo que estava falando. De repente metia Gálatas, circuncisão, lei, graça, Moisés. Ia que nem se sabia nem por onde ia esse homem. Mas é que ele tem escutado a gente. Por aí tem um montão de apostolitos. Apostolitos. Ouça isso. Então tem pessoas que cometem o erro. Olha, a garantia dessa forma, essa forma só é dada a um homem. E se tu aprende deste homem, por exemplo, eles me escutam e pegam um tema. Guatemala tem um. Em Hialeah há outro. Na Califórnia tem outro. Quem sabe os três agora mesmo estão me calcando porque já não tem mensagem, que já não podem comprar sermões enlatados na livraria. Então, como já gostaram, eles têm que seguir escutando para seguir aprendendo, porque não sabem mais nada. Então eles não querem dar seu braço a torcer e dizem: bom, José Luiz falou disso, então copiam, mas não dizem esta semana. Para que seus seguidores não se deem conta, eles guardam para o mês que vem. E tem aí comidas assim congeladas e metem lá e depois dão para o povo. Mas o problema disso é que esta forma é revelada a um só homem. Então, se tu, não tu, sabe quantas pessoas nos veem agora mesmo? Milhares, mas essas pessoas aprendem de mim, pegam um corte porque não podem, não ver que eles não têm a mente de Cristo ativada. O que eles têm é a mente natural, ouvindo o que eu ensino. E então, um tema assim, e são temas que... Você está com sono? Você quer que eu termine? Você quer que eu termine? Eu paro agora mesmo? Hã? Eles sabem disto. Eles sabem que isto as pessoas gostam, então copiam, levam e fazem umas mudancinhas. E tem as pessoas assim: olha... Bom, eu tinha um homem lá no Brasil que vinha aqui. Ele vinha, viajava até aqui, ficava 2 meses. Olha, cada 2 meses ele vinha e me pedia 8 horas, 6 horas. E depois eu disse: bom, é melhor você ficar comigo, por quê? E ele ficava comigo e então eu ensinava e ele dizia isso, aquilo, aquilo. Uau!
e ele começava a copiar, né? Ele era um doutor lá. E então ele ia para o Brasil e ensinava, e a igreja ia crescendo, não? Até que um dia ele notou que dominava o assunto e foi para o Brasil e pôs um programa de televisão e disse: um anjo apareceu para mim e me revelou tudo isto. O que acontece é que ele não colocou, foi o nome do anjo. E você sabe o problema de... Bom, a mim me convém que me roubem. Ou seja, que roube a ideia me convém, porque com o passar do tempo, produz para cá, os membros notam. E isso convém. Por isso você não tem em nós, não colocamos em nossos cassetes, em nossos equipamentos, aceitamos a pirataria. Pirataria aceita. Aqui diga assim a pirataria, porque não, a palavra corre, aqui não tem que estar com direitos reservados, não. O único problema é que, olha, os filisteus gostavam tanto desta arca que roubaram ela. Com isto no acampamento do lado de cá, pode esquecer, vamos ficar com tudo, com Israel, e roubaram a arca. E um dia fizeram uma briga e levaram a arca. O problema é que começou a aparecer úlceras, mulheres, enfermidades, e se encheu o povo de praga e disseram: olha, me parece que... isso aí parece que pertence a um povo, a um homem, a Moisés, né? E então tiveram que fazer uma ligação DDI internacional. Olha, leva isso daqui, e devolveram ao povo, que era o seu dono. Então o que acontece? Esses pregadores que levam minha mensagem, perdão, que os assuste, o que eu quero é que continue levando a mensagem. Mas é que cedo ou tarde, isso vai lhes fazer dano. Número 1, porque eles sabem que isso não é deles. Número 2, porque eles pressentem que tem que se submeter a mim e não querem. Porque eles querem fazer seus próprios quiosques submetidos a eles mesmos. Mas tem que reter a forma. Esta forma é o ministério, ou o mistério do ministério Crescer em Graça. E enquanto nós retenhamos esta forma, tudo está bem. Porque Deus garante seu cuidado para ti. E você pode se equivocar e Deus vai tratar contigo, porque é um pacto que Ele fez contigo. Não te deixarei nem desampararei. Ele trata contigo. Cometes erros este ano e Ele continua te ensinando, no outro ano também, outro também. E assim passa. E tua personalidade, olha, ultimamente eu tenho aprendido que tudo que acontece é mentira. Quando me dizem, olha que fulano ou cicrano aconteceu isso, eu como que demoro a reagir, eu digo, saberá Deus, isso é uma mentira, ainda que seja verdade. Porque pode ser verdade para eles naquele momento, mas na semana seguinte, ele descobre que em si é uma mentira. Então eu descubro, primeiro que ele que é uma mentira e nem me preocupo. Porque é que eu entendo que se tu retens a forma garante um trabalho contigo. Por isso, tu não podes apontar o dedo a ninguém, porque se ele está guardando a forma, né? Você não pode criticá-lo. Você está na forma? Bom, 100%. Então, o que está te acontecendo é mentira. Diga, eu retenho esta forma de doutrina. Há uma forma, uma regra, um prumo, um proceder, uma mente e um mesmo parecer, um mesmo sentir. Abençoados com todas as bênçãos.